Euvino Bernardo Antônio Dias, advogado moçambicano e assessor jurídico do candidato presidencial Venâncio Mondlane, foi morto a tiros na noite de 18 de outubro de 2024 em Maputo. O crime aconteceu no bairro da Coop, quando o veículo em que ele estava, junto com Paulo Guambi, mandatário nacional do partido Podemos, e uma mulher de 24 anos, foi cercado por 2 carros. Homens não identificados dispararam contra o automóvel, resultando na morte de Euvino Dias e Paulo Guambi. A mulher foi baleada, mas sobreviveu após receber atendimento no Hospital Central de Maputo. A Ordem dos Advogados de Moçambique repudiou o crime, classificando-o como um ataque à advocacia, ao Estado de Direito e à democracia. A entidade declarou que a morte de Euvino Dias não pode ser separada de sua atuação como advogado de destaque. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também se manifestou, exigindo uma investigação ágil e aprofundada do assassinato, reforçando que os responsáveis precisam ser levados à justiça. Além disso, apelou para que todos os envolvidos nas disputas eleitorais em Moçambique resolvam suas divergências de forma pacífica e dentro da legalidade, sem recorrer à violência ou discursos inflamados. Até o momento, as autoridades moçambicanas seguem investigando o caso, sem informações sobre a identidade ou prisão dos autores do crime. Lúcius Chico Banda, conhecido artisticamente como Soldier Lúcius Banda, foi um influente músico, produtor musical e político do Malawi. Nascido em 17 de agosto de 1970, na vila de Sossola, distrito de Balaka, ele começou sua trajetória musical ainda jovem, aos 13 anos, tocando com a Aleluia Band, grupo liderado por seu irmão Paul Banda. Em 1993, decidiu aprimorar seus conhecimentos na Dorky House, em Joanesburgo, África do Sul, e, no ano seguinte, lançou seu primeiro álbum, Filho de um Homem Pobre, que o levou ao estrelato com canções como Mabala e Life on Earth. Ao longo de sua carreira, Lúcius lançou 20 álbuns, abordando temas sociais, políticos e econômicos que tiveram grande impacto no público malauiano. Em 1997, criou a Zembani Band, com a missão de impulsionar novos talentos musicais no país. Além de sua contribuição para a música, tornou-se uma voz ativa contra a opressão política, especialmente durante o regime de partido único no Malawi. Além da música, Lúcius também teve uma trajetória política significativa. Foi eleito membro do parlamento pelo distrito de Balaka Norte até 2006, retornando ao cenário político em 2014 para representar a mesma região. Até sua morte, atuava como assessor especial do presidente Lazarus Chakwera para assuntos relacionados à juventude e às artes. Lúcius Banda faleceu em 30 de junho de 2024, aos 53 anos, em um hospital na África do Sul, após quase 5 anos de luta contra uma doença renal. Sua partida representou uma grande perda para o Malawi, onde foi amplamente homenageado por sua influência, tanto na música quanto na política. Grace Chinga Moffat, nascida em 28 de junho de 1978, em Blantyre, Malawi, foi uma renomada cantora e compositora de música gospel. Sua trajetória musical começou em 1998 como vocalista principal do All Angels Choir. Em 2004, lançou seu primeiro álbum, O Leque.
que trouxe o hit Tandizulanga, estabelecendo seu nome na cena gospel do Malawi. Ao longo dos anos, continuou a construir uma carreira de sucesso, lançando álbuns marcantes como Udzayimba Nyimbo em 2009 e Esther em 2016. Infelizmente, Gracie Chinga faleceu em 16 de março de 2016, aos 37 anos, após uma breve enfermidade. Ela foi internada no Hospital Central Rainha Elizabeth, em Blantyre, onde veio a óbito. Sua morte causou grande comoção no país, levando milhares de pessoas ao seu funeral, realizado no Robbins Park, seguido pelo sepultamento no cemitério Henry Henderson Institute, HHI. Entre os presentes estavam personalidades influentes, como o então presidente Peter Mutharika e a ex-presidente Joyce Banda. Gracie Chinga deixou 2 filhos, Steve Specho e Miracle Chinga, que seguiram sua jornada na música gospel. Seu legado permanece vivo, impactando o cenário gospel no Malawi, onde é lembrada com admiração por fãs e colegas de profissão. John Okafor, popularmente conhecido como Mr. Ibu, foi um renomado ator e comediante nigeriano, famoso por suas atuações em filmes de Nollywood que evidenciavam seu talento para a comédia. Nascido em 17 de outubro de 1961 em Enugu, Nigéria, ele faleceu em 2 de março de 2024, aos 62 anos, após sofrer uma parada cardíaca enquanto estava internado em um hospital em Lagos. Antes de ingressar no cinema, senhor, Ibu teve uma trajetória diversificada, atuando como boxeador, treinador de futebol e praticante de karatê. Sua carreira na atuação começou a ganhar destaque nos anos 90, e ele rapidamente se tornou um dos comediantes mais queridos de Nollywood, estrelando inúmeros filmes que o transformaram em uma figura icônica do cinema nigeriano. Nos últimos anos, ele enfrentou sérios problemas de saúde. Em outubro de 2023, revelou que estava lidando com uma doença que poderia levar à amputação de uma de suas pernas. Após passar por 7 cirurgias, ele teve a perna amputada em novembro de 2023. Mesmo diante desses desafios, permaneceu ativo na indústria cinematográfica até seu falecimento. Sua morte causou grande comoção na Nigéria e em outros países, com fãs e colegas de profissão prestando homenagens e relembrando o impacto duradouro de seu trabalho no mundo do entretenimento. Martin Nkata, mais conhecido pelo nome artístico Martsi, foi um influente rapper, compositor e ativista do Malawi. Nascido em 18 de maio de 1994, iniciou sua carreira musical em 2004, tendo como inspiração Dzimbiri. Martsi se destacou por seu estilo de rap autêntico, que refletia sua vivência cotidiana. Em 2018, lançou a mixtape Raps and Dances, consolidando ainda mais sua presença na cena musical. Infelizmente, Martsi faleceu em 23 de maio de 2022, aos 28 anos, no Hospital Central Queen Elizabeth, em Blantyre. Sua morte foi consequência de queimaduras graves sofridas após um incêndio na residência onde estava hospedado em Monkey Bay, Mangochi. As circunstâncias do ocorrido levantaram questionamentos, e sua família alegou que ele não faleceu de forma natural, mas sim vítima de um assassinato. Após seu falecimento, surgiram especulações de que Martsi teria sido morto por se recusar a vender sua alma ao satanismo. Além disso, um profissional de saúde que divulgou detalhes sobre sua morte no Twitter foi duramente criticado. Durante o funeral, o músico Eline Jutti
chegou a ser atacado por suspeitas de envolvimento no caso. A morte de Marxie representou uma grande perda para o Malawi, deixando um vazio não apenas entre seus fãs e colegas da indústria musical, mas também entre líderes nacionais que continuam a lamentar sua partida.